Que Deus te use, né? Eu sou muito abençoada em todas as nossas conversas, em mentorias indiretas, né? E muito obrigada por trazer esse conteúdo relevante para a gente. E a palavra é com você. Olá, seja bem-vinda, Gilza. A palavra é contigo. Tawane ou Amanda, as meninas podem compartilhar, quem está como anfitriã pode compartilhar aqui a tela. Você já quer que coloque a apresentação, Aldeci? Teve uma queda de conexão aqui, mas já voltou ao normal. Tá, você só está com a câmera fechada. Pronto. Pronto, voltou. Já quer que coloque agora? Fique à vontade para dizer quando é que Na você verdade, quer. vocês é quem vão dizer como é, se é para falar, já começar agora na questão, A né? palavra é Vocês é sua. A palavra é ah, sua. Fique à vontade. então, muito obrigada, me sinto muito honrada. Você sabe, Isabel, que você é minha amiga, né? Então, foi com muita honra mesmo que eu me preparei para poder falar com todas vocês, né? Tem um público, tem homem também no recinto, né, com a gente, ou tá só meninas? Acho que hoje só temos meninas. De vez em quando os homens dão Ah. uma aparecida por aqui, mas hoje temos só meninas. Tanto que tem um dos slides que como eu pensei em meninas, eu disse, essa mensagem é específico para mulher mesmo, né? Então, foi com muito carinho que eu preparei o material, né? E, assim, eu busquei a parte teórica, mas para que depois a gente converse um pouquinho da nossa vivência, explique o que é realmente a resiliência, porque todas nós somos resilientes, todos nós somos resilientes, né? E aí, aos pouquinhos, vocês vão estar observando e vendo que não, realmente eu sou resiliente, porque a gente fala assim, uma palavra diferente, é uma palavra que parece que é algo que é muito mais imponente do que somos no dia a dia, né? Então, o que seria a resiliência, né? Eu vim trazer primeiro a pergunta: o que é a resiliência, né, em si? Né? É uma palavra que muito se fala, mas que a gente às vezes não entende, né? O traduzir dela, da palavra resiliência, o significado, né? Então, eu vim trazer a parte técnica, a parte teórica, porque, inclusive, a resiliência ela vem da física, né? Então, é a propriedade que alguns corpos apresentam. Pode passar o slide para que elas possam acompanhar aquilo que eu vou estar falando. Então, vem no significado da física, né, que é propriedade de alguns corpos que apresentam de retornar à força original após terem submetidos a uma deformação elástica. A gente tem como exemplo até o vidro, aquele vaso bonito que a gente tem de cristal enfeitando a nossa sala. Ele passa por um processo ele esquenta bastante, ele é algo pequeno e se transforma de tanto você está moldando. Então, a física, ela vem trazendo a resiliência, a palavra resiliência, ela vem da física para poder trazer isso, né? O que você pode construir de um processo tão doloroso. No sentido figurado, a gente fala da capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças, né? É tanto que eu trouxe um brinquedo que, inclusive, era da minha infância, a molinha, né? Porque ela tem um formato todo juntinho, mas você vai estar movimentando ela, né? De um lado para o outro, né? Mas ela não vai perder a sua forma, né, original. Você vai deixar ela depois de volta no local. Tá? E aí a gente falando um pouquinho sobre a capacidade, né, da resiliência. Pode passar, Isabel. É a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos ou resistir à pressão, né, de situações adversas. Choque, estresse, então as situações
que vocês puderem imaginar, que são bem estressantes, são tidas como o processo da resiliência. Algum tipo de evento traumático, né, entre outros, tá? Sem entrar em surto psicológico. E isso também pode, tá? Emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Então, quando você passa por um trauma e não surta, você foi resiliente. Manter a imunidade mental, manter a saúde mental, tá? É a base para criar a resiliência emocional. Então, quando você tem uma saúde mental, hoje então, com a pandemia, a gente fala muito sobre a nossa saúde emocional, sobre a nossa saúde mental. A resiliência, ela vem nos trazendo essa possibilidade, tá? O indivíduo, ele condiciona a mente a tolerar os pensamentos assustadores e consegue esquivar-se do sofrimento ao entender que a dor fará inevitavelmente parte da trajetória da vida. Então, faz parte da vida, da nossa vida, né? Alguns momentos dolorosos, né? Mas eu acho que o que a gente tem que pensar é o que é que isso está trazendo para a gente, o que é que eu estou aprendendo com isso, tá? Então, quando você percebe que você se conhece, né? Que você sabe, eu digo, olha, eu não, aquilo ali, sabe aquela situação de você saber que, olha, ali está quente, então eu não vou topar porque eu vou me queimar. Então eu vou ter o conhecimento, então eu digo, olha, isso me machuca, então eu não vou fazer. O autoconhecimento, ele vem para nos libertar dessa situação, né? É o conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações. Quem sou eu? Isso é uma pergunta que precisamos fazer a todos os instantes, né? Eu sou Aldeci, uma pessoa determinada, mas que também tenho minhas fraquezas, tá? Então, isso é muito importante que a gente reconheça os nossos pontos fortes, que são as nossas qualidades, o que é que a gente tem de bom, tá? Mas todo mundo tem um lado positivo e o um lado negativo, né? Então, o que é que a gente tem de negativo? Que a depender de como a gente vai utilizar, ele se torna positivo. Mas a gente precisa trabalhar na evolução, porque estamos aqui para poder evoluir, né, espiritualmente, e aí a gente pensa, né, como é que eu estou melhorando diante das situações, né? Então, eu me vejo impulsiva, e hoje eu consigo observar que quando uma situação acontece que não me agrada, eu já consigo reconhecer. Então, isso é importante. Isso eu estou me conhecendo, é o autoconhecimento que me traz também as possibilidades de olhar as coisas de forma diferente. Tá? O conceito do autoconhecimento reflete o conhecimento de uma pessoa tem a respeito de si mesma. Saber quais são suas qualidades, seus desejos, ambições, limitações, faz com que você tenha mais facilidade para controlar as emoções, definir objetivos e trilhar uma jornada de autorrealização. E isso tudo traz quando você tem o autoconhecimento, como eu falei. Eu sou muito impulsiva, né? Então, hoje eu já consigo me controlar diante de uma situação, né? Mas que é fácil? Não, não é fácil, não. Mas a gente consegue. Aí vem o que nada na nossa vida é impossível. Essa palavra ela não pode estar no nosso dicionário, a gente tem que apagar mesmo e colocar o que é possível, né? Devemos, isso foi uma situação que eu falei até com Isabel, eu digo, as palavras que eu falei para ela, eu digo, olha, devemos parar de querer ser coadjuvantes, onde somos protagonistas nas nossas vidas. Muitas vezes, a gente acaba dando a responsabilidade para o outro do que é nossa. Então, nós somos responsáveis pelas nossas vidas, mas a gente precisa se conhecer para saber quais são os nossos limites, para saber até onde podemos ir e onde podemos avançar, porque todas nós estamos aqui para poder avançar, para melhorar, para evoluir. Tá? Passe para o próximo, Isabel, por favor, para que elas acompanhem. Então, aí eu estou falando da questão da impossibilidade, que não deve estar no nosso dicionário, que deve estar o que é possível, tá? Então, tudo se torna impossível quando a gente não vai buscar, né? Mas quando a gente começa a trilhar o caminho para que a gente possa alcançar as nossas metas, tudo é possível.
aprender a ver as experiências negativas como uma aula gratuita de crescimento pessoal, porque, na verdade, a resiliência é você transformar aquilo que foi negativo, aquela experiência ruim, em algo positivo na sua vida. Você consegue transformar. Falar como a gente costuma, né? Ser a fênix, ressurgir das cinzas. Então, transformar realmente. A resiliência, ela vem muito da questão da transformação, naquilo que a gente pode estar trazendo de positivo. O que teve de aprendizado, né? Então, se há algo que aconteceu que não nos foi agradável, o que foi que não foi agradável, né? O que eu poderia ter evitado, né? Então, o que foi que eu aprendi com isso? Né? Às vezes, não acontece com a gente, mas acontece com o nosso vizinho. E por que não olhar o que está acontecendo para que a gente não precise passar a mesma coisa, tá? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de amor e gratidão. Então, olhar com amor e gratidão o aprendizado que temos em todas e qualquer situações que passamos na vida, para que sejamos leves. Tem aquelas pessoas que a gente vê assim, poxa, ela teve câncer, mas é uma pessoa tão... a gente conversa com ela e se sente tão bem. Ela é uma pessoa resiliente. Porque nós que não estamos doentes, estamos sadios, né? Não temos uma doença em específico, porque parece que você já colocou a data ali do que você não vai poder mais fazer. Mas que, na verdade, você pode fazer tudo. E o principal é qual é o seu propósito. Você está fazendo com que chegue ao seu propósito? Então, o que é que tudo isso vai trazendo para você? É fácil a nossa vida? Não. Podem ter certeza que não é. No nosso dia a dia, olha, trabalho, faculdade, casa, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho minha irmã, eu tenho meu tio, tem cachorro. Então, tem toda uma situação. É fácil? Não. Eu queria estar numa situação diferente. Mas o que é que eu quero para mim? Como é que eu me conheço? O que é que eu preciso fazer? Né? Então, precisamos pensar dessa forma. E que as passagens das nossas vidas elas sejam leves. É tão bom quando a gente consegue estar com alguém que ela se torna leve. E aí, ontem, eu preparando para vocês esse momento de resiliência, o que seria resiliência, eu peguei algumas imagens que eu sei que algumas de vocês já viram, que é muito passada em WhatsApp. Mas, olhe, aí você vê uma mangueira que foi cortada, que você imaginava que ela não daria nada, ela aí com frutos, e frutos bonitos, grandes, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Como eu falei, a gente não pode dizer que nada é impossível, porque tudo é possível, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Ele transforma tudo, mas basta você acreditar. Então, a gente não pode simplesmente desistir. Então, aí você vê, né? Tudo tirado, parece até que foi queimado em cima para que ela não nascesse mais, e ela mostrou, né, que ela estava ali para poder dar fruto. Né? Então, o quanto é impactante daquilo vai depender de você, do seu autoconhecimento, daquilo que você acredita que você é capaz. Muitas vezes, como eu falei na questão do protagonismo, às vezes a gente acredita só que a gente é um simples coadjuvante, e na verdade nós somos protagonistas, né? Como a imagem dessa árvore, que ela não desistiu, ela caiu, mas da queda dela, ela levantou mais 4 vezes. Né? Então, ela recusou-se a dizer, é o meu fim. Não, eu tenho outras possibilidades. Né? É realmente a gente sair, né, e dizer bem assim, eu estou trazendo algo novo, eu vou mostrar, eu posso, porque eu me conheço, eu sou melhor do que isso. Né? Eu sou capaz de fazer, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, e ele faz com que todo ser humano ele tenha a possibilidade de dar o seu melhor. Né? E aí você percebe, né, que é o que acontece quando você não desiste. Então, a resiliência ela vem dessa situação, de você não desistir. Não desistir nunca, porque os obstáculos da vida, eles nos trazem a vontade de você parar. Né? Não quero mais continuar. Mas aí vem as outras coisas da vida mostrando que a gente não pode desistir.
que a gente tem a possibilidade de transformar, né? Como diz no popular, né? Pegar o limão e transformar na limonada. Vai depender daquilo que você vai estar vendo, daquilo que você vai estar querendo. Então, eu não tenho como falar da resiliência se eu não falar do autoconhecimento, daquilo que eu quero, tá? E aí eu vi esse diálogo que eu achei assim excepcional para a gente poder mostrar a todos os dias quando a gente for falar com as pessoas e dizer bem assim, porque as pessoas não falam, né? Como é nossa, com o passar dos dias você fica mais linda. E o que você usa, né? E aí o que é que a gente vai responder? O que é que a gente usa? Nós mulheres vaidosas, né? Que gostamos de nos cuidar. É muito importante que a gente goste de se cuidar, porque quando você se cuida, né, você está cuidando da sua moradia, você vai externar, trazer o que é leve. É usar o shampoo do recomeço, né? O hidratante de superação, né? E assim, o shampoo do recomeço é você lavar, se lavar e dizer bem assim, é hoje que eu vou recomeçar, né? O hidratante e dizer bem assim, eu estou amaciando minha pele porque eu estou recomeçando, eu estou superando essa situação. E me perfumo da fé. Então, por quê? Porque a fé é o que exala, aquilo que eu tenho de dentro que eu vou exalar para fora, né? Então, e qual é as suas vestes? Só da grife, amor próprio que precisamos ter, né? E a make que mais combina comigo e a da marca é de sorrisos. Porque quando a gente ri, a gente agrada, a gente deixa leve a situação. Então, esse foi o diálogo que eu achei assim que seria perfeito para a gente trazer, porque a gente fala da resiliência, a gente fala do autoconhecimento, do autocuidado. E eu acho que fica também na situação daquilo que vocês falaram, dos eventos que vocês vão ter, e que a gente tem que cuidar de si e cuidar do outro. A partir do momento que eu estou cuidando de mim, eu começo a olhar diferente, eu vou cuidar da minha irmã, eu vou cuidar da minha vizinha, eu vou cuidar da minha amiga, e aí eu vou estar trazendo todo esse processo, né, do que do que traz de positivo diante do que eu vou estar querendo, né, na vida. E aí você vai observando, né, o que você vai... Na resiliência, nada é impossível. Muito pelo contrário, você transforma. É a fênix que está surgindo das cinzas, né? Por isso, não desanimamos, não devemos desanimar. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. É o surgimento, né? Dia após dia. De todo lado somos pressionados, podem ter certeza, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos até perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, são situações que a gente tem que olhar o que a gente passa do dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente se sente tão inferior que não deveríamos nos sentir assim, porque a gente tem um potencial tão grande e às vezes a gente não acredita na gente, a gente quer ser só coadjuvante, né? E precisamos ser protagonistas das nossas vidas, né? Então, trazer realmente o que é poderoso, que somos nós, né? E para poder exalar esse perfume maravilhoso da nossa fé, porque Deus ele nos move por tudo isso. Muitas vezes a gente não sabe o porquê daquele caminho, mas Ele sabe, e que você está aprendendo muito mais ali além. E tudo tem um propósito, né? Então, quando a gente está em um lugar que a gente ainda não saiu dele, é o ciclo que não se encerra, não se encerrou ainda. Então, a gente tem que começar a olhar o que é que eu preciso aprender e transformar, porque às vezes a gente fica se repetindo naquela situação, né? Mas não consegue enxergar que a gente precisa transformar, é aprender, porque não adianta a gente fazer tanto curso e não conseguir aplicar nada. Então, você não está realmente aprendendo. Então, precisamos transformar todo o nosso aprendizado em algo agradável, em algo evolutivo, e que as nossas vidas elas sejam realmente leves,
né? E aí, muitas vezes eu me pergunto, Senhor, se eu ainda não passei dessa fase, o que é que eu estou precisando realmente aprender e transformar para colocar em prática aquilo que eu preciso realmente, porque ainda se repete, né? Então, são essas situações, quando eu me conheço, eu cuido de mim, eu sei qual é o meu limite, eu sei como andar. Eu sei que eu tenho condição de andar um pouco mais, tá? Então, isso era o que eu tinha para poder trazer para vocês, né? Com muito carinho eu pensei, né, no que trazer, no como vivenciar com vocês, né? Toda a trajetória, quando a gente observa os nossos dia a dias, como foram as nossas vidas, né? Então, não foi nada fácil. Hoje, falo que, quando Isabel falou, você é a pessoa mais resiliente que eu conheço. E quando eu comecei a fazer, eu lembrei dos meus pais, eu lembrei da minha trajetória, eu lembrei de como eu comecei, de onde eu estou. E que ainda eu posso dizer que eu ainda estou no início, isso é só o início de muito do que eu quero, né? E eu sei que eu poderei chegar, né? E aí, assim, poxa, a resiliência, ela vem de você olhar assim, somos capazes e não estamos só. Então, essa rede maravilhosa que Isabel me convidou e eu me sinto honrada para poder falar com vocês, é mostrar que eu posso, porque eu me conheço, sei das minhas limitações, mas sei que juntas vamos muito mais além, né? E que tudo na nossa vida é uma questão de transformação e de aceitação, tá? A nossa saúde mental é o mais importante. Diante dessa transformação, é reconhecer o seu limite. Está com dor, quer chorar, chore, mas saiba transformar a situação em algo como aprendizado. Não foi um aprendizado positivo, mas foi um aprendizado de que por ali você não deve ir mais, porque você sabe que ali machuca. Então, vá percorrer um outro caminho, para que você possa estar observando. E meus avós, eles eram sábios, eles diziam que o melhor apanhador é aquele que apanha pela cabeça dos outros, mas nós, seres humanos, precisamos passar na pele para poder aprender, né? Muitas vezes, de forma é assim, né? É buscar a Deus no amor ou na dor. Então, o dito popular, ele nos ensina muito, tá? E essa é a transformação da resiliência, aquilo que eu consigo transformar, algo que foi negativo em uma situação positiva, que é aquela situação que foi um aprendizado que não lhe deixou bem, mas o que foi que transformou na sua vida? Me deixou mais forte, me deixou mais empoderada da mulher que você é, de quem você é, né? Então, é com muito carinho que eu falo com vocês e eu exponho a vocês essa situação. Na minha casa só somos mulheres, eu tenho um tio que é especial. E da família, tanto de meu pai quanto da minha mãe, nós fomos as únicas que perdemos o pai e a mãe em muito pouco tempo, em menos de um ano, né, entre eles. E o quanto isso foi doloroso, mas o quanto hoje somos fortes. Eu acho que somos as primas, né, mais fortes que temos na família, porque a gente sabe que tudo vem um aprendizado, né, de toda e qualquer situação. Então, temos a nossa vida e devemos seguir sempre em frente, né? Tanto as coisas boas quanto as ruins, elas vêm para nos ensinar. Mas uma das coisas que foi muito, que sábado passado a gente relembrou, porque seria aniversário de meu pai, é que por mais difícil que a vida fosse, tudo era diversão com ele, porque ele era leve, ele era tranquilo, ele não deixava ser pesado, estar com ele era bom, independente das dificuldades, e olha que foram muitas. E foi isso que a gente relembrou no sábado, e isso foi muito gostoso. Então, é muito bom a gente saber que, independente das dificuldades, a gente consegue transformar. E vamos transformar, meninas, a nossa vida. Muito obrigada mesmo pela participação, foi maravilhoso. Estou me sentindo muito honrada em falar sobre um tema que, no nosso dia a dia, a gente vive tendo resiliências a cada momento. Adeci, você falando, você usa uma palavra que eu gosto muito,
e eu sempre uso ela, sempre quando necessário eu me lembro, porque ela está no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3, que começa assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O calor, ele destrói as impurezas e metais básicos para sobrar a prata e o ouro puro e adequado, para que o artífice possa produzir lindas peças de joias ou objetos decorativos. Está em Provérbios também 25, versículo 4. E o crisol nada mais é do que um vaso de cerâmica. E que quando o ouro e quando a prata são colocados ali, eles são transformados, eles são colocados à prova, como você mesmo disse. Esse grupo de mulheres, a gente já vem juntas há bastante tempo, muitas me viram até nascer, e eu sei a resiliência que cada uma delas tem. Né? Era você falando e eu lembrando, e aqui na mente eu orando por cada uma delas. Né? Rosa, que está aqui, só é a mulher mais resiliente que eu conheço. Rosa tem uma história fenomenal, né? De milagres após milagres que Deus tem concedido na vida dela, e ela é uma prova viva de que Deus tem um plano e tem um propósito para ela o tempo todo. Né? A Eliane, a Jailda, a Sara Amarante, Sarinha, que história fantástica, que resiliência sua, né? Calada na dela, mas no silêncio ela ensina. Sara Marise, e tantas outras que aqui estão, que me fogem aqui à mente, Maribel, com a história linda de acolhimento, de resiliência, assim, fantástica. Então, são mulheres que, na sua história, elas trazem com elas as marcas do que é ser resiliente. E que, muitas das vezes, por conta das marcas, por conta das dores e dos sofrimentos, esquecem um pouquinho delas. E, tipo assim, o que você falou do autocuidado, do shampoo, do hidratante é fantástico, porque Exalar o revela, cheiro da fé. porque é isso que acontece, né? Quando a gente exala o cheiro da fé, não tem como as pessoas não ficarem perto e notar. Elaine, desculpa, Elaine, realmente, Elaine tem também uma história, é uma mulher que tem força, que tem Deus no coração e alegria. A alegria é com ela. Não tem outra, Elaine. Então, Leveza em tudo, leveza. cada mulher com sua característica, cada mulher com seu jeito de ser, né? Mostrando que apesar de ter passado pelo crisol, elas, ao seu jeito, se colocam na mão do artífice maior, que é Deus, para que ele possa, através da vida delas, produzir lindas peças. E cada uma com a sua individualidade. Deus tem provado Sim. que são peças maravilhosas. Não só São peças peças únicas. decorativas, mas sim joias Sim, preciosas, né? hoje pense, um vaso de murano é a coisa mais linda que tem. Não é? E como para ele ser bonito, ele passou pelo fogo, ele passou pela pancada, ele para poder transformar em algo tão bonito. Olha a fênix, ela ressurge das cinzas, né? Então é quando você observa, né, que a gente não pode desanimar, né, que a gente não pode abandonar em momento algum, porque o nosso Deus ele é maravilhoso, né? Ele é muito poderoso em tudo que ele traz para a gente. E foi assim, eu pensando, né? E eu recebi esse diálogo, acho que foi essa semana, digo engraçado, né? Nas questões do WhatsApp, porque ontem eu fiquei me perguntando, eu digo, meu Deus, porque eu não estava acreditando que eu era a protagonista, né? Eu estava querendo ser coadjuvante da situação. E aí foi quando eu disse assim, eu digo, Senhor, me inspira, né? Para que eu traga realmente as palavras que consigam fazer com que se reflita, né? Eu consiga mexer para que a gente possa transformar o nosso dia a dia e se valorizar no autoconhecimento. Então, esse diálogo aqui é perfeito. Espero que todas possam continuar usando, né? Porque a gente precisa. Né? A marca tem que ser, a maquiagem tem que ser o sorriso,
A gente tem que realmente se lavar, tomar aquele banho, assim, dizer, estou recomeçando, né? Hidratar o corpo para você se sentir mais macio, porque você está superando a situação, né? E aí você passa o perfume, porque você vai estar exalando toda a fé, né? A fé no Criador, a fé de dias melhores, a fé que tudo vai acontecer e vai dar certo, né? Então, o amor próprio ele tem que existir. Então, você tem que se conhecer e se amar, independente de qualquer coisa. Eu acho que se a gente não se ama, a gente não sabe amar o próximo. É assim que, inclusive, o nosso Senhor fala, para você poder amar o próximo, você tem que saber se amar, senão como é que você vai amar algo que você não consegue saber em si, né? Então, é isso. Estava aqui Como eu estou lembrando feliz, que amiga. ontem eu Muito estava assistindo obrigada. um sermão. É, eu estava assistindo um sermão que ele fala justamente sobre isso, que na nossa vida é cheia de marcos, né? E a palestrante, ela trouxe a história de Moisés, né? Moisés estava, na hora, ele estava num palácio, recebendo tudo do bom e do melhor. Quantas vezes a gente está, sou rico e de nada tenho falta, né? Graças a Deus, minha família está aqui maravilhosa, né? Tá tudo bom. Mas aí a gente é levado para um outro marco, para um outro momento, que é o deserto. E é no deserto que nós somos provados, nós somos colocados à prova, porque o crisol já é nada mais é do que isso, né? Você ser colocado à prova, se você é puro, se você é bom, se você tem essência ou se você simplesmente se mistura com as outras coisas e você passa desapercebido, né? Foi nesse momento que Moisés ele precisou se despir de toda a vaidade, de todo o orgulho, de toda a soberba que ele tinha aprendido no palácio, porque a gente só lembra da parte que ele foi ensinado por Joquebede, para não esquecer o Deus dele. Mas o fato dele ter matado o egípcio mostrou a natureza pecaminosa que ele estava impregnado nele lá no palácio. Então, Deus tira ele, leva para o deserto. E o tempo que for necessário, ele vai deixar. Porque, 40 anos se passaram com Moisés no deserto. E lá no deserto, ele aprendeu a maior lição da vida dele. Ele aprendeu e ele teve um encontro verdadeiro. Quando ele se despiu de todas as concupiscências, né, que a Bíblia fala da carne, e ele se revestiu de humildade, de dependência de Deus. Aí Deus se apresentou, porque viver no deserto não é fácil. Viver no palácio na abundância, perfeito, mas no deserto não é fácil. E aí quando ele está no deserto, que ele se encontra com Deus, Deus faz: eu vou fazer maravilhas através de você. Você agora está pronto. Mas é quando a gente pensa que a gente está mais fraco, é onde a gente está mais forte. Maribel botou isso agora no chat, e eu lembrei na hora dessa palavra, porque ele olhou para ele, eu imagino Moisés olhando para ele, dizendo assim: meu Deus, eu tenho 80 anos. A palavra de Deus diz que a partir dos 70 é só canseiro e enfado. Com 80 anos, Deus estava preparando algo poderoso na vida de Moisés. Estava dizendo assim: meu filho, você vai ali tirar o povo da escravidão que está há 400 anos, que não tem expectativa, não tem noção, eles nem acreditam mais em mim. E eu vou fazer maravilhas através de você. E quantas vezes Deus quer fazer maravilhas através das nossas vidas e a gente fica empatando, porque a gente prefere o luxo do deserto, o luxo do palácio, e às vezes a gente quer ficar tanto no deserto, porque ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu sou rejeitada, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Gente, quem lhe ama está lá em cima. Quem criou você está lá em cima. Então, eu não preciso estar pensando nas pessoas porque as pessoas não me valorizam. Ok, porque quem me criou me valoriza. Ele me ama. E por mais que eu não tenha pai, eu não tenha mãe para me dizer quem eu sou, eu tenho um Deus. Eu não sou obrigada a viver em um relacionamento abusivo, porque eu não fui criada para isso. Eu fui criada para a honra e glória do Senhor, né?
E, assim, o E, muito importante é que todos saibam é que nós somos seres humanos completos, né? E a sociedade ela veio com imposição de dizer que para você ser feliz é porque você casou e teve filhos. Quem foi que colocou essa imposição? Muitas vezes você só vai estar muito mais feliz do que porque o gramado do vizinho é sempre mais verde, né? Mas nós somos seres completos e muitas vezes tem muitas relações aí que são tóxicas, que fazem muito mal, mas querem estar, porque foi dito na sociedade, empregado no nosso inconsciente coletivo, porque isso está no nosso inconsciente, que para você ser bem, para você ter sido bem sucedido na vida, você teve que casar, você teve que ter filhos, e quem não tem medo e não está nesse contexto não teve esse sucesso, né? Mas a nossa saúde mental é um sucesso. O nosso bem-estar é um sucesso. E você se amar, se autoconhecer, é o maior sucesso da sua vida. quem tem que ditar o nosso sucesso é Deus, não são os homens, né? Exatamente. É Ele que diz, oi, filha, você é única, então as coisas que você vai viver junto comigo são únicas. Nós somos espetáculo para o mundo, cada um de nós. Eu aprendo com cada uma aqui, porque aquilo que eu não vivi, Deus me faz aprender através da vida da outra. É aquilo que nós chamamos de sororidade, né? A gente compartilha, a gente cruza as informações, não com julgamento, né? Não com julgamento, mas sim com amor, com delicadeza, com cuidado, né? Umas com as outras, né? E que nós possamos ser resilientes no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, mas também no momento de bonança. A gente não esqueça que tudo veio dele e que tudo é para ele. Então, que Deus nos abençoe e muito obrigada, Aldeci, muito obrigada mesmo. A sua história é uma história assim de resiliência, né? E que a gente possa, como o Maribel está dizendo, fantástico, Maribel, valorizar as pequenas coisas, né? E valorizar os pequenos começos, porque Deus nos dá começos novos todos os dias. E amanhã é um dia de recomeço, um dia que hoje nós vamos poder ressignificar mais uma vez a nossa existência na Terra. E eu queria, né, terminar esse momento, a gente vai ter o sorteio, não estou esquecida de Amanda, tá? Mas eu queria encerrar essa palavra orando e pedindo, clamando a Deus bênçãos para a vida de todas as nossas mulheres aqui presentes e na sua vida também, Aldeci. Vocês me permitem? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a esse Deus maravilhoso. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre autocuidado, um pouquinho sobre resiliência. Entendemos que quando nós caímos, o Senhor pode nos fazer frutificar e frutificar com frutos fortes, árvores frondosas. O Senhor não quer que nos contentamos em ser simplesmente meros arbustos, mas sim árvores frondosas para a honra e glória do teu santo nome. Porque todas nós somos espetáculos para o mundo, como luz que irradia de dentro de nós, porque nós temos fé que o Senhor nos usa em todas e quaisquer situações. O Senhor está conosco, sim, e nós acreditamos nisso. Apesar de sermos indignas da tua bondade, da tua misericórdia, o Senhor olha com seu olhar de carinho e nos reveste com seu manto fiel e diz assim: filha, você é minha. Quantas vezes, Senhor, cada uma dessas mulheres se sentiram sozinhas pelo mundo, mas abraçadas pela sua eternidade, pelo teu poder, porque o Senhor nos abraça e nos envolve e preenche os vazios que o sofrimento, que o mal causou nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de cada uma aqui está presente. E eu tenho certeza que o Senhor tem planos maravilhosos para a vida de cada uma, independente da idade que tenha.
o Senhor tem um chamado especial e que pode se revelar e que pode trazer à tona a qualquer momento. Basta cada uma de nós abrirmos o nosso coração e dizermos: Senhor, eis-me aqui, me prova e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho das veredas de justiça por amor do teu nome, assim como diz o salmista. Esse é o nosso pedido essa noite. Também pedimos, Senhor, em especial pela Aldeci, pelos desafios que ela enfrenta, pelas lutas, pelas palavras que ela trouxe aqui para nós. Quantas palavras doces, Senhor, e quantas palavras que acalentaram os nossos corações. Obrigada, Senhor, pela vida dela. Tu sabe dos sonhos, dos anseios, dos projetos dela. Esteja à frente, esteja guiando, dando sabedoria, e por onde ela passar, ela não seja mais uma, ela seja luz, porque a luz que emana de ti, todo mundo vê, porque nós não viemos aqui para sermos qualquer um, nós viemos aqui porque nós somos filhos teus, e como os filhos teus, nós passamos a tua sabedoria, nós somos veículos da tua sabedoria, do teu poder, e que possamos, Senhor, através disso, não nos envaidecermos, mas sim glorificarmos o teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém, meninas, amém. Que encontro Amém. Que lindo, maravilhoso. que lindo. Me sinto honrada.